Existem histórias na Bíblia que nos deixam sem palavras. Algumas são cheias de esperança, outras carregam mensagens de transformação. Mas há aquelas que nos confrontam com a dura realidade da natureza humana. Hoje, vamos mergulhar em uma das passagens mais chocantes das Escrituras. Uma história que parece saída de um pesadelo, mas que contém lições valiosas para todos nós. O que aconteceu em Juízes 19 é perturbador, mas dentro desse relato sombrio existe uma mensagem poderosa que pode mudar nossa forma de enxergar o mundo e até a nós mesmos. Por isso, assista até o final, porque esta história bíblica pode transformar sua vida de uma maneira que você jamais imaginou. Antes de entrarmos na narrativa, precisamos entender o contexto. O capítulo 19 do livro de Juízes se passa em uma das épocas mais sombrias da história de Israel. Esse era um tempo em que o povo estava sem direção, sem um rei para governá-los e, mais importante, sem compromisso com Deus. A frase que resume essa fase aparece repetidamente no livro de Juízes. Naqueles dias, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Isso significa que a nação estava mergulhada em caos moral e espiritual. Afastados dos mandamentos do Senhor, os israelitas viviam sem um padrão absoluto de justiça. E o resultado foi uma sociedade corrompida pela violência, pela injustiça e pela ausência de temor a Deus. Agora imagine uma sociedade onde as pessoas fazem o que bem entendem, sem se preocupar com o certo ou o errado, sem considerar as consequências de seus atos. Isso não parece assustadoramente semelhante ao que vemos hoje? A cada dia somos bombardeados com notícias de injustiça, violência e corrupção e nos perguntamos, onde isso vai parar? O livro de Juízes nos mostra que esse não é um problema novo. O afastamento de Deus sempre leva à destruição. Mas será que existe uma saída? Será que podemos evitar repetir os erros do passado? Vamos agora para a história em si. Ela começa com um levita que vivia na região montanhosa de Efraim. Ele tinha uma concubina que, por algum motivo, deixou sua casa e voltou para a casa de seu pai, em Belém de Judá. Depois de 4 meses, o levita decidiu ir atrás dela e convencê-la a voltar. Quando chegou à casa do sogro, foi recebido com hospitalidade, e o pai da mulher insistiu para que ficassem ali por alguns dias. Eles acabaram permanecendo mais tempo do que o previsto. Mas, finalmente, o levita decidiu partir, levando sua concubina e um servo consigo. A caminho de casa, já ao entardecer, eles chegaram a uma cidade chamada Gibeá, que pertencia à tribo de Benjamim. Como era costume naquela época, os viajantes dependiam da hospitalidade dos moradores locais para conseguir abrigo durante a noite. Eles esperaram na praça da cidade, mas ninguém os acolheu, o que já era um sinal preocupante. Finalmente, um homem idoso que também era estrangeiro em Gibeá viu o levita e sua comitiva e os convidou para passar a noite em sua casa. Parecia que tudo estava resolvido, mas a noite estava apenas começando. Enquanto estavam na casa desse homem, alguns moradores perversos de Gibeá cercaram a casa e começaram a bater na porta. Eles exigiam que o levita fosse entregue para que pudessem abusar dele. O hospedeiro, horrorizado, tentou dissuadi-los, oferecendo, em vez disso, sua própria filha virgem e a concubina do levita. O desfecho desse momento é um dos mais trágicos de toda a Bíblia. A concubina foi entregue àqueles homens cruéis que a abusaram a noite inteira. Ao amanhecer, ela caiu diante da porta da casa, onde ficou caída até que o levita saísse e a encontrasse. A frieza do levita ao vê-la chocaria qualquer um. Sem demonstrar emoção, ele simplesmente disse, "Levanta-te e vamos embora." Mas ela não se moveu. Ela estava morta. O que aconteceu em seguida foi ainda mais perturbador. O levita levou o corpo dela para casa, pegou uma faca e a cortou em 12 partes, enviando cada pedaço para uma tribo de Israel. Esse ato bizarro foi uma mensagem, um alerta para todo o povo. A nação havia atingido um nível de corrupção insuportável. Essa história é difícil de digerir. É uma das passagens mais brutais da Bíblia, e muitos se perguntam por que Deus permitiu que algo tão terrível fosse registrado nas Escrituras. Mas é justamente aí que encontramos um propósito.
Essa história serve como um espelho para nós. Ela nos mostra até onde a humanidade pode chegar quando se afasta de Deus. Sem Ele, não há limites para a maldade, a injustiça e o sofrimento. Quais são as lições que podemos tirar dessa passagem? Primeiro, o perigo do afastamento de Deus. Quando um povo decide viver sem Ele, sem princípios, sem compromisso com a verdade, o resultado é o caos. Hoje vivemos em uma sociedade que cada vez mais rejeita os valores bíblicos. A ideia de que cada um faz o que é certo aos seus próprios olhos tem se tornado cada vez mais popular. Mas onde isso nos leva? O que acontece quando a moralidade é deixada de lado? Juízes 19 responde essa pergunta de forma clara e aterrorizante. A segunda lição é sobre o silêncio diante da injustiça. O levita, o hospedeiro, a cidade inteira. Todos viram a injustiça acontecer e não fizeram nada. Quantas vezes nos calamos diante do sofrimento dos outros? Quantas vezes fechamos os olhos para as tragédias ao nosso redor? Essa história é um alerta para que nos posicionemos diante do mal, para que sejamos agentes de mudança e justiça. E por fim, a terceira lição é sobre a necessidade de redenção. O livro de Juízes mostra um padrão. Sempre que o povo se afastava de Deus, caía no sofrimento. Mas quando clamavam por Ele, encontravam restauração. Essa é a mensagem de esperança que podemos extrair desse relato. Por pior que seja a situação, ainda há uma saída. Deus nos chama para voltar a Ele, para não repetir os erros do passado e para vivermos uma vida que reflita a sua justiça e amor. Agora eu te pergunto, como essa história impacta você? O que podemos fazer para garantir que não caímos nos mesmos erros que levaram Israel a esse estado de degradação? Será que estamos vivendo em uma sociedade que caminha para um destino semelhante? O que podemos fazer para trazer transformação? Se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero te convidar a refletir sobre o que foi dito aqui e a compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Vamos espalhar essa mensagem e ser luz em meio às trevas. Não se esqueça de deixar seu comentário. Eu quero saber sua opinião sobre essa história e o que mais te impactou. Se inscreva no canal para mais reflexões que vão fortalecer a sua fé. Lembre-se, por mais sombria que a história de Juízes 19 seja, ela nos ensina que sempre há esperança para aqueles que voltam para Deus. Que possamos aprender com os erros do passado para construir um futuro melhor. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.